Boa noite a todos os irmãos. Para a base de nosso culto, chamaremos a equipe de louvor. Peraí. Vocês estão ouvindo a igreja? Não. Ah, eu também não estou ouvindo, não. Vamos cantar a igreja? Bem animado. Todo mundo em pé, por favor. Estão pedindo para vocês ficarem de pé. Vamos lá, Pê? De nossa oração, vamos ler o texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Agora eu vou chamar a Lavínia para que possa fazer oração com a gente. Senhor Deus que está nos céus, muito obrigado por mais uma boa semana. Te pedimos para que nos guarde e nos abençoe durante esse sábado e também durante esse culto, para que nada de mal nos aconteça. Te pedimos também para que abençoe todas as pessoas que vão participar, assim como as pessoas que não vão participar. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Não, só ouvi os adultos. Cadê os adolescentes? Boa noite, igreja. Agora sim. Hoje, nossa sexta-feira, está muito animada com a programação dos adolescentes. E eu queria estender as boas-vindas aos presentes que estão aqui na nossa igreja hoje. Sejam muito bem-vindos nessa noite de frio, né? Que bom que vocês estão aqui para louvar a Deus com a gente e ouvir o nosso pregador de hoje. E também quero estender as boas-vindas aos nossos internautas,
que essa programação possa chegar a cheiro suave ao Senhor e às casas de vocês também. E agora, para a nossa primeira apresentação, nosso louvor especial, eu gostaria de chamar a Luísa para louvar ao Senhor. Amém, pelo louvor apresentado. Quem aqui conhece o Valtinho? Levanta a mão, por favor. Nossa, bastante gente. Acredito que a maioria aqui foi aluno dele, né? E hoje ele trará a palavra para a gente. Então agora gostaríamos de passar a palavra para o Valtinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Que bom, então. Fico feliz de poder estar aqui na igreja de Alvim novamente. Mais feliz ainda porque está o clima que eu gosto. Não sei se vocês gostam tanto desse clima. Eu gosto bastante do frio, fico feliz que eu voltei numa época
Uma época que está bem friozinho, né? Agradeço a oportunidade que os irmãos me concedem de poder estar aqui nesse acampa dentro com os adolescentes. Fiquei muito feliz de ver a organização, a participação de vocês. Espero que vocês curtam bastante os momentos que vocês vão passar juntos aqui no final de semana e que as coisas que vocês ouvirem aqui, que sejam para o crescimento pessoal de vocês. Eu quero começar a nossa reflexão de hoje contando uma história que eu ouvia pedaços da história quando eu era criança, mas foi nesse ano que eu tive a curiosidade de pesquisar essa história. Essa história ela começou no dia 13 de setembro de 1987, quando dois rapazes, o Wagner e o Roberto, eles foram dormir naquele dia, tendo a certeza de que aquele dia havia sido muito lucrativo. O Wagner e o Roberto, eles eram recicladores, eles catavam material reciclável na rua, e na tarde daquele dia, eles acharam uma peça de chumbo que, pelas contas deles, valia muito dinheiro. Eles pegaram aquela peça, colocaram no carrinho de mão, levaram até a casa do Roberto e começaram a desmontar aquela peça. Desmontaram a primeira parte, desmontaram a parte que ficava embaixo. Mas eles viram que ia demorar muito desmontar aquela peça toda. Eles foram até o ferro velho do Devaí, que ficava na rua de trás, e venderam aquela peça lá para o Devaí completa. Vou dar para vocês aí 100 cruzeiros, 200 cruzeiros na peça e vocês vão embora. O Devaí pede para os funcionários dele terminar de desmontar a peça. O pessoal desmonta, vai embora. E quando anoitece, algo sensacional começa a acontecer no local onde aquela peça estava. Aquela peça começou a emitir um brilho diferentão. O Devair, ele começou a pensar que era uma aparição de Nossa Senhora. Ele era bem católico. Ele olhou para aquela peça e pensou: a Virgem Maria está aparecendo para mim. Ele ficou tão empolgado com aquela aparição, com aquele azul, ele nunca tinha visto aquilo. Nas reportagens que aparecem dessa história, ele conta que aquela cor foi a coisa mais linda que ele já havia visto na vida. O Devair, de tão empolgado que ele estava, ele pegou essa peça e fez, sabe o que com ela? Ele levou a peça para dormir junto com a peça. Ele gostou muito, ele ficou muito empolgado com aquilo. Mostrou para a esposa e nos próximos dias, gente, a rua ia para frente da casa do Devaí para ver aquele azul transcendental, aquela coisa que chamava a atenção de todo mundo. O irmão do Devaí, chamado Ivo, que era um motorista de ônibus, ele chegou na casa do Devaí e pediu: me dá um pouquinho dessa substância, eu preciso levar ela lá para minha casa. Eu achei tão lindo isso aí que eu quero um pouco disso aí. Ele pega um pouco da substância, leva para a casa dele, e uma nova festa começa no bairro. Todo mundo ia para frente da casa do Ivo ver aquele azul. A empolgação era tanta que a filhinha do Ivo até ingeriu um pouco daquela substância. Vocês já ouviram essa história antes? Essa história, ela aconteceu em 1987, lá em Goiânia. Obrigado. Lá em Goiânia.
e foi o maior acidente radiológico do mundo. Vocês já devem ter ouvido falar de Chernobyl, né? O maior acidente nuclear do mundo. O maior acidente radiológico do mundo aconteceu aqui no Brasil, em 1987, lá em Goiânia. Sabem aquela peça que os dois catadores acharam? Era um aparelho de radioterapia, que uma clínica radioterápica havia abandonado. O produto, o azul, era o Césio-137, um material tão radioativo, que a consequência do Ivo ter levado para casa, do Devair ter dormido com aquela peça, o Ivo, que era motorista de ônibus, ele era um ser humano radioativo, só dele ter pego e levado para casa. Todas as vezes que ele entrava dentro do ônibus para dirigir, a radioatividade do corpo dele passava para as outras pessoas. Sabem qual foi o resultado? Mais de 100 mil pessoas foram contaminadas por causa daquele azul. 13 toneladas de material radioativo foram colocadas dentro de baldes e estão enterradas até hoje. Já fazem mais de 30 anos que isso aconteceu. E até hoje, lá em Goiânia, esses tambores de material radioativo estão enterrados. Ali dentro tem roupas, brinquedos, animais domésticos, a terra onde as residências estavam, elas foram raspadas, concretadas, e árvore, gente, tem de tudo lá dentro. Lá. 4 pessoas morreram instantaneamente, centenas morreram depois. Até hoje tem gente que sofre por consequências do Césio-137 e não associam ao acidente. Porém, um pouquinho antes de morrer, o dono do ferro velho, o Devair, ele deu uma entrevista para o jornal Anhanguera, lá do Goiás, e ele emitiu a seguinte frase: eu me apaixonei pelo brilho da morte, e é por isso que Goiânia está sofrendo. Se ele não tivesse pegado aquela peça, levado para dentro de casa, se ele não tivesse pegado aquela peça e se apaixonado por aquele azul tão diferenciado, é bem possível que nós não teríamos um acidente nessas proporções. O texto que nós usamos, ou usaremos como base da nossa reflexão de hoje, 1 Coríntios 6, verso 12, eu vou ler na versão viva, diz bem assim: eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não. Mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter sobre mim um poder muito grande, em que eu facilmente não poderei parar quando eu quiser. Eu gosto da versão viva, que parece que ela traz para as nossas palavras o que o verso quis dizer. Mesmo coisas que são permitidas, podem emitir um brilho mortal. Por falar em azul, minha formação não é em tecnologia, mas eu estava lendo um artigo esses dias, que as telas tecnológicas, elas emitem uma luz azul. Eu não sei muito bem os termos, e que esses tons azuis que emitem das telas, fazem mal à vista do ser humano, fazem mal a uma série de outros compostos aí na vida do ser humano, porém mesmo assim, nós continuamos apaixonados pelo brilho das telas. Eu não sei se isso acontece só comigo, mas quando eu estou com sono, eu pego o celular, fico passando o dedinho para cima, eu estou com sono, o sono não me permite dormir, eu começo a entrar num estado de tédio, mas não paro
de ficar passando as fotos. Isso acontece com vocês também? Existem alguns especialistas que apontam que existe até uma fobia que pessoas têm de ficar sem uma tela tecnológica por perto. Segundo os especialistas, essa é a nomofobia. É o medo irracional de você ir para um lugar e não ter uma tela de celular. Por falar em tela de celular, se eu pedisse para vocês não mexerem no celular, vocês vão ficar chateados comigo? Ok, então. A nomofobia é o medo irracional que as pessoas têm de irem para um lugar que não tem uma TV, de irem para um lugar que não tem um celular, de presenciarem, estarem vivendo qualquer coisa que não tenha tecnologia envolvida por perto. Uma empresa de seguros brasileira fez uma pesquisa esses dias e ela concluiu que 16% dos brasileiros se sentem nus quando saem de casa sem um aparelho celular. Existe uma porcentagem de brasileiros que não saem de casa sem um aparelho celular. E se isso acontecer, é como se eles estivessem sem uma parte, sem uma peça de roupa. Agora, quais são as consequências disso? Os especialistas dizem que é muito cedo para colocar o mundo digital no banco dos réus. Porém, quem trabalha em escola pode não ser formado em medicina ou em psicologia, mas todo mundo que trabalha em escola vê nos alunos a influência do celular. Vê nos alunos a influência do videogame. Vê nos alunos a influência dos jogos. Então, quais são as consequências que nós, ou que vocês, adolescentes, estão vivendo em uma proporção muito maior do que a nossa? Vocês já ouviram falar síndrome do toque fantasma? Você sente o celular vibrar, só que o celular não vibrou. Depressão do Facebook, insônia. Gente, o que eu tenho de aluno com insônia não está de brincadeira. Os alunos passam a noite jogando ou no celular, não conseguem dormir, e por não conseguirem dormir, chegam na escola no outro dia muito cansados. Eles vão render aquele dia? Não vão render aquele dia. Ok? Mas, gente, esse brilho da tela, ele é mortal para algumas pessoas. Ou talvez para a maioria das pessoas. Eu não quero ser aqui xiita e só falar mal, né? Eu queria vir aqui falar bem também. Porém, quando nós começamos a analisar a influência que as telas, que os videogames, que a televisão, que qualquer tipo de tela que emita esse tom azul, tem sido mortal para muita gente. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos porquês que o seu celular, que o seu aparelho de smartphone, tem sido um aparelho mortal. O primeiro motivo que eu encontro é que o aparelho virtual, conectado a uma rede social, ele altera o mundo real em detrimento do mundo virtual. Ou seja, um aparelho conectado a uma rede social, e você é viciado na rede social, você tem o costume de viver conectado, é como se acontecesse algo no seu cérebro, que o mundo virtual começa a ter uma influência real na sua vida. E aí eu começo a me lembrar de uma frase do Santo Agostinho, lá do V século, quando ele fala bem assim: não sacia a fome quem lambe pão pintado. O que Santo Agostinho queria dizer com uma frase dessa? Existem necessidades humanas que elas não serão nutridas no campo virtual. Não adianta eu lamber o desenho de um pão, ou eu morder um desenho de um pão, e achar que a minha fome vai ser saciada.
Eu preciso me alimentar do que é real para matar a fome real. Pode parecer que não, mas muitas pessoas têm feito isso. Você conhece alguém que não pode passar por um problema, que vai lá e descarrega tudo na rede social? Você conhece alguém assim? Eu conheço um amigo, eu tenho amigos assim. Qualquer coisa que acontece, discutiu com a esposa, vai lá na rede social e solta uma indireta. Não sei o que no trabalho, vai lá na rede social, solta uma indireta. Brigou com o filho, a mãe não deixou o filho, vai lá e posta na rede social uma indireta. As pessoas, elas têm olhado para as redes sociais e se alimentado daquilo, tentando resolver muitos problemas. Vocês já ouviram falar de uma cantora chamada Madonna? Os mais velhos aqui já devem ter ouvido falar dela, né? Eu estava lendo um artigo e a Madonna tem 18 milhões de seguidores no Instagram. É gente demais, né? 18 milhões de pessoas seguindo tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você posta, é muita gente. E ela disse bem assim: o Instagram é pensado para as pessoas se sentirem mal. Quantos aqui tem Instagram? Maioria, né? Segundo a Madonna, o Instagram é uma rede social pensada para as pessoas se sentirem mal. Por quê? Você se pega comparando-se com outras pessoas. Devo ser assim, agir assim, parecer assim. As pessoas se tornaram escravas da aprovação dos outros. No Instagram, as pessoas se sentem mal porque elas querem ser aquilo que elas não são e começam a se sentir mal porque elas não conseguem. Aí talvez tenha alguém pensando assim: tá, Madonna, Selena Gomez, vocês conhecem, né? É mais aí do mundo teen aí. Se você acha que 18 milhões de seguidores é muita gente, Selena Gomez tem 319 milhões de seguidores. É o 5º maior Instagram do mundo. Também é uma cantora norte-americana. A Selena Gomez falou num jornal que as redes sociais tiveram um efeito terrível, negativo e devastador na vida dela. Sabe por quê? Porque ela queria responder todo o comentário negativo que faziam nas redes sociais dela. Como que você consegue responder 319 milhões de pessoas falando mal de você ao mesmo tempo? Ela disse que ficou obcecada, tentando responder tudo. Uma paranoia, tentando responder tudo. Uma insatisfação, tentando responder tudo. E por não conseguir, as redes sociais causavam nela uma insegurança. Será que é verdade? Será que não? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo o errado? Bem, quando eu vejo declarações como essa, eu me lembro de um texto que geralmente os professores compartilham bastante nos cursos de humanas, que é o mito da caverna do Platão. Alguém aqui já conhece esse texto? O mito da caverna do Platão tem um enredo, e nesse enredo, o que acontece? Existe uma caverna, essa história se passa numa caverna, onde várias pessoas moram dentro dessa caverna, ou vivem dentro dessa caverna. Porém, existem algumas coisas peculiares. As pessoas, elas estão aprisionadas o tempo todo por correntes nas mãos, nos pés, no pescoço, e elas não podem se locomover numa distância muito grande. Atrás dessas pessoas tem uma fogueira muito grande. A luz da fogueira reflete no corpo das pessoas, e as pessoas veem as suas imagens refletidas na parede da caverna. Para elas, aquelas sombras são o quê? A realidade. Elas nunca saíram dali. Elas vivem daquele jeito desde sempre, presas, olhando as imagens da fogueira atrás delas, e para elas as imagens são a realidade. No texto do Platão, um daqueles lá consegue sair.
E ele vai para fora da caverna. E quando ele chega fora da caverna, ele vê cores, vê o verde, vê o sol nascendo, ele sente cheiro, gosto de coisas diferentes. E aí ele volta para a caverna. E aí ele começa a falar para as pessoas assim: pessoal, lá fora é muito mais legal, tem cheiro, sabor, cores diferentes, tem tanta coisa legal lá fora, vamos todo mundo lá para fora. No texto do Platão, vocês sabem o que as pessoas fizeram com esse mensageiro do mundo real? Mataram ele. Ontem eu estava dando uma aula para uma turma de 8º ano, e quando eu falei que era o conteúdo do livro, né, que o videogame influenciava a vida do ser humano, eles quase me mataram. E aí sabe o que eu começo a entender? Que nós estamos sendo tão moldados pelas redes sociais, que se aparecer um mensageiro dizendo que existe felicidade no mundo offline, periga os prisioneiros dessa caverna virtual já virem com 5, 6 pedras para cima de você. Vai falar para alguém que vai ter um retiro e não vai ter celular, que não vai ter internet, que não vai ter foto, que não vai ter mídia nenhuma, que vai fazer um jejum. Agora, por que isso acontece? Gente, vários de nós temos escolhido entrar nessa caverna virtual e vivermos aprisionados ali. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas existem pessoas que vivem nessa situação tão viciante. Tem gente perdendo um emprego porque não consegue parar de postar. Tem gente que perde o emprego, se não me falha a memória, até por justa causa, porque não consegue parar de responder mensagens na rede social. Tem gente que não consegue sair do mundo virtual e vir para o mundo real, porque o mundo virtual é muito bonito. Aquelas fotos, né, milimetricamente pensadas para passar uma imagem de felicidade. E você olha aquilo e pensa: por que eu não sou assim? Por que meu cabelo não é assim? Por que eu não tenho esse tamanho? Por que eu não tenho esse peso? Por que eu não tenho condições de viajar para onde essa pessoa viaja? Por que eu não sou tão extrovertida quanto essa pessoa? Por que eu não sou tão feliz quanto essa pessoa? Porém, a maioria de nós, ou todos nós, nos esquecemos que aquilo é um mundo virtual, que aquilo não existe, que aquilo é cheio de editores, que cada foto daquela com 1 milhão de likes é toda construída no Photoshop, que existe uma agência de marketing por trás daquilo. E se o adulto deixa escapar isso, imagina nossos queridos adolescentes. E eu não estou aqui para jogar pedra em vocês não, tá? Porque eu passo pelo mesmo processo que vocês, tá? Eu precisei excluir meu Instagram, porque eu chegava em casa do trabalho cansado, e eu via no Instagram um momento da caixinha do nada, como diz o Cláudio Duarte. Quando eu vi, eu já estava 2 horas. Como assim? Eu dizendo que não tenho tempo? Se eu, que tenho uma experiência de vida um pouquinho a mais do que os meus filhos, passo por isso, imaginem eles. Então, quais são as consequências disso? Ansiedade, depressão, insônia. Chega na escola e não consegue fazer uma prova, começa a tremer. Olha ao redor, começa a chorar dizendo que não tem amigos, que ninguém gosta de você. As redes sociais, a internet, o mundo selfie tem causado um distúrbio na mente dos adolescentes, mudando, o mundo real para o mundo virtual.
E isso é um brilho mortal. Isso tem um brilho que está acabando com a gente. Está acabando com os adolescentes. Esses dias, eu vi a aplicação de uma prova em 2 turmas do ensino médio. Eu contei 19 alunos que não conseguiram fazer a prova porque disseram que estavam com ansiedade. 19. Nas redes sociais, essa galerinha era toda feliz. Foto no Point de Brasília, né, que é o Lago Paranoá. Lancha. Felicidade. Mas na hora de fazer uma prova, a ansiedade carcomia a vida dela. O que tem acontecido? Não estou aqui apenas para associar as redes sociais. Talvez existam outros fatores. Mas eu tenho certeza que as redes sociais, as mídias digitais, têm um papel muito forte nessa ansiedade, nessa depressão, nessa vontade de ser o que não é. Porque se isso afeta os adultos, é claro que vai afetar os adolescentes, os jovens e as crianças em um nível muito mais elevado. Porém, não é apenas essa distorção do mundo real que tem causado problemas na questão do mundo digital. O mundo digital, ele deteriora as relações humanas. Você já deve ter ouvido aquela frase que o ser humano é um ser sociável por natureza, né? Quem ensinava isso era um professor grego lá de antigamente, lá da antiga Grécia. Ele saía nas ruas ensinando que o ser humano precisava de outro ser humano para cumprir o seu propósito. Esse era o professor Aristóteles. Ele saía na rua ensinando para os alunos que, se você quiser cumprir o seu propósito de existir, você precisa do outro. É até uma frase que alguém já disse hoje em dia: gente precisa de gente para ser gente. E as redes sociais, elas têm causado um afastamento das relações humanas. Logo entre os cristãos também. Eu acho tão legal o Deus dos cristãos. Eu sou apaixonado pelo Deus cristão, porque o Deus cristão é um Deus que se relaciona. Né? Se você for abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, o que Jesus diz lá? Eu estou fazendo o quê? Eu estou batendo na porta do seu coração? Se você abrir, eu vou fazer companhia para você, você vai fazer companhia para mim, e a gente ainda vai dividir um sanduíche, uma pizza, o que tiver, Jesus vai dividir. Isso é legal demais. Nas outras religiões, você não tem um Deus amigão, você não tem um Deus que se relaciona. Porém, a internet tem afastado o nosso relacionamento, as relações humanas têm se deteriorado, e muitos de nós não estamos nem aí para isso, né? Vocês já devem ter ouvido falar, ou vocês já viram alguma vez, as redes sociais aproximando pessoas. Vocês já acharam um amigo que não via há 10, 15, 20 anos lá no Facebook, no Instagram? Eu já achei. Minha professora lá, 20 anos atrás, achei ela, foi muito legal aquele momento. Porém, esse foi o único momento legal. Depois, nunca mais eu falei com essa professora. Acontece isso com vocês? Tem um professor aqui da USP, o nome dele é Cristiano Nabuco. Ele lidera o grupo de dependência tecnológica da USP. Gente, a USP tem um núcleo de estudo para dependência tecnológica. E sabe o que ele falou? Que quando você cadastra o número de alguém no WhatsApp, você se sente seguro de que aquela outra pessoa está por perto. Porém, você nem fala com ela. Quando eu li isso, eu entendi uma coisa muito triste que aconteceu comigo há uns 2, 3 meses atrás. Um amigo meu ficou doente, e quando eu pegava o celular, na correria do dia, quando eu pegava o celular para mandar uma mensagem para ele, que eu via que ele estava online, parece que na minha cabeça ele dizia assim: ah não, ele está online, então está tudo bem.
deixa para visitar ele na semana que vem. Esse meu amigo, ele morreu, e eu não mandei a mensagem, eu não fui ver ele, porque o meu cérebro me dizia que toda vez que eu entrava no WhatsApp e eu via que ele estava online, o meu cérebro falava para mim que estava tudo bem com ele. Ele estava até online. Ou seja, manter alguém por perto nas redes sociais não é sinônimo de amizade. Não é relacionamento. Eu gosto muito de como o professor Cortella, ele fala da alteração dos móveis dentro de uma casa e o afastamento das famílias, por exemplo. Ele tem uma aula dele que ele fala assim, há uns 30, 40 anos atrás, o centro da vida social de uma família era onde? Era a sala da casa. A sala era composta por uma televisão ou uma radiola, 2 ou 3 sofás virados um para o outro e uma mesa de refeições. Aí ele ainda comenta na aula que os mais religiosos tinham ali uma imagem, um ambiente de oração, uma estante com livros. As pessoas que chegavam do trabalho ou que chegavam da rua, elas iam no quarto que era composto por o quê? Uma cama e um guarda-roupa. Gente, pasmem, já houve tempo em que um quarto só tinha uma cama e um guarda-roupa. As pessoas entravam no quarto, trocavam de roupas e faziam o quê? Voltavam para a sala. Porque era na sala onde a vida familiar acontecia. Na sala, as pessoas brincavam, as pessoas conversavam, as pessoas brigavam, as pessoas discutiam, as pessoas jantavam, comiam juntas. Hoje em dia, no quarto, você tem a cama, o guarda-roupa, o rádio, a televisão, a internet, o sofá, o celular. E aí, através dos móveis da casa, a disposição dos móveis da casa, você vê que o centro social das famílias saiu da sala e agora passou a ser onde? Nos quartos. A vida dentro de uma casa acontece dentro dos quartos. Cada um com sua internet, cada um com sua televisão. E aí, quando a consciência pesa, o que a família faz? Vamos no shopping passear. Aí vai todo mundo para o shopping passear no final de semana, pedem lá um fast food. E enquanto o fast food não sai, o que todo mundo faz? Mexe no celular. Aí a mocinha da família tem uma ideia brilhante. Vamos tirar uma selfie. Aí vai lá, a família toda se prepara e tal. Aí a moça vai e posta aquela foto na rede social. A amiga dela que não vai no shopping, que o pai não leva no shopping, pensa o quê? Poxa, a família dela é tão legal, ó. O pai dela leva ela no shopping, mas não me leva no shopping. Aí começa a fazer o quê? A se comparar. Começa a achar que a família do outro é mais legal do que a dela. E, porém, a família que estava no shopping é um exemplo de família feliz? Não. Não. As redes sociais têm nos afastado cada vez mais. Uma prova disso, de que as redes sociais, e essa questão que o professor Joaquim falou sobre o WhatsApp, em novembro do ano passado, mais ou menos, a Vanessa me mandou uma mensagem. E eu não sabia que eu tinha o número da Vanessa registrado no meu telefone. Porque em algum momento da minha existência, eu registrei o número da Vanessa, mas nunca havia falado com a Vanessa. Morei os 4 anos aqui em São Paulo, nunca mandei uma mensagem para a Vanessa. Fui embora e nunca havia mandado uma mensagem para a Vanessa. Meus irmãos, vocês estão entendendo que manter os outros por perto nas redes sociais não é a mesma coisa que relacionamento?
Vocês estão entendendo que ter 1000 amigos lá no Instagram, no Facebook, não sei quantos seguidores, não é relacionamento? Você tem entendido que as redes sociais, o telefone, o celular, tem nos afastado uns dos outros? Eu sei que vocês tudo sabem disso. Eu sei disso há muito tempo. Porém, eu não consigo fazer um jejum disso. Eu não consigo chegar aqui, abrir, colocar a senha aqui e excluir o Instagram na hora. Vocês conseguiriam excluir o Instagram de vocês aí agora? Não. Dói, né? Não dói? Quando eu fui excluir o meu, doeu tanto. Fazem 2 semanas que eu não é bem que eu excluí, né? Eu só tirei ele da página principal. Gente, só de tirar ele da página principal, já fazem, eu acho que umas 2 semanas que eu não olho. Por quê? Gente, olha, é sensacional como que as redes sociais vão enganando o nosso cérebro. O fato de você ter que girar o dedo uma vez só e ir para a próxima página, dá preguiça de fazer isso. Aí você não olha. Ou então, você tira a senha. O fato de você ter que colocar a senha na sua rede social, dá preguiça. Já pensou, irmãos? Os cientistas dizem que dá preguiça colocar a senha na rede social toda vez que tu vai entrar. Eu não sei aqui se eu descrevi a família de alguém aqui na hora que eu estava falando da alteração do senso de relacionamento familiar. Essa nem era a minha intenção, tá? Mas precisamos de um jejum. Precisamos de um jejum de tecnologia. Quebrar os telefones, acabar com tudo, nunca mais usar, não. Eu acho que não, porque a tecnologia vai continuar aí, mesmo se você fizer isso. Mas você precisa de um jejum. Eu preciso de um jejum com relação às mídias sociais, porque elas têm alterado a forma das relações humanas. Agora, algo que eu fiquei mais assustado, e eu aprendi isso enquanto eu estava preparando essa reflexão, é que esse negócio aqui altera a forma como que o seu cérebro funciona. Isso é teoria da conspiração, com certeza. Eu não gosto de teoria da conspiração, apesar de ser professor de história, né? Eu não gosto de teoria da conspiração. Dizer que um negócio desse aqui altera meu cérebro, conversa fiada. Aí essa semana eu precisei receber uma visita lá em casa. A pessoa ligou para Paulinha e falou assim: eu preciso ir aí 9 horas, me passa aí seu endereço. Aí a gente, endereço? Como é que é nosso endereço? A gente não sabe nosso endereço. 2 anos e meio morando em Brasília e não sabemos o nosso endereço. Sabe o que a Paulinha falou? Digita aí Paula Graciele Atelier no Google, que o Google vai te dar a resposta. Isso é ou não é uma alteração do funcionamento cerebral? É. A maneira como o seu cérebro mexe com as informações já é alterado. Gente, quem aqui decora telefone? Se você me perguntar qual que é o número do seu telefone, eu não sei o número do meu telefone. A maneira como o ser humano processa as informações, gente, a não ser que você seja um taxista, para tu saber o nome de endereço de um monte de gente, rua tal, rua tal, rua tal, o ser humano já não está mais habituado a gastar energia cerebral, quer lá saber como é que é o telefone dos outros, o endereço. Não, digita aí, sei lá, ponto de referência, ou então procura aí, não sei, né? O telefone, por exemplo, a agenda já faz esse trabalho. Então, para que você... Gente, mandar a localização. Eu até achei interessante essa menina pedir o endereço, né? Porque quase ninguém pede o endereço mais, né? É só você ir lá no WhatsApp e mandar direto, né, a sua localização. Ou seja, isso afeta o seu cérebro e você pensa bem assim: não preciso decorar, não. Quarta-feira eu atendi uma mãe lá na escola. A mãe, porque o livro da filha
estava sem preenchimento desde o começo do ano. Professor, já se viu aí? Matéria de história aqui sem nada feito, professor. Como é que pode? Aí eu falei, sua filha já te falou que ela descobriu um jeito inovador de aprender? Sério, minha filha? Não, não falou isso não. A mãe começou a achar que a filha era CDF. Falei assim, ó, vou pegar aqui, ó. Aí abriu o grupo da sala da menina. A menina tirava todas as fotos do quadro, fechava o celular e achou que tinha aprendido. Alguém aqui faz isso? Eu faço. Você faz isso? Ó, tem gente rindo aí, eu sei que vocês fazem isso. Ou seja, olha a alteração do cérebro do adolescente, achando que tirou a foto do quadro, mandou no grupo, a informação está por ali a hora que ele precisar, logo o que ele não precisa fazer? Ele não precisa aprender. Aí esse aluno ele vai fazer uma prova, só que na prova não tem como ele olhar a foto que ele tirou. Quando ele for fazer um teste de emprego, a informação não vai estar no Google, ele não vai poder acessar o Google. É por isso que tem gente que diz que deixam as pessoas menos inteligentes, dependendo da forma como você lida com ele. Então, a internet, a tecnologia, tem alterado. Agora você vai me perguntar bem assim, e aí, Valtinho, isso aí é bom ou é ruim? Quem sou eu para dizer, né? Mas tem especialista aí falando muito mal disso. Por exemplo, há 2 anos atrás, 2020, a Netflix lançou lá um documentário que bombou aí todo mundo assistindo, né? O Dilema das Redes. Vocês assistiram esse documentário? Gente, Vanessa, passa para os adolescentes o Dilema das Redes. Indico para todos os irmãos, quem não assistiu ainda, precisa assistir o documentário O Dilema das Redes. O Jeff Orlovsky, que era o cineasta que fez o filme, ele convidou vários especialistas para começarem a falar dos impactos das redes sociais na humanidade. A bem da verdade, gente, era no campo político, na democracia. E segundo os especialistas, as redes sociais, elas são capazes de derrubar governos políticos. E aí vários começam a explicar lá, né? Mas eu particularmente fiquei chocado com um dos rapazes que estava lá, falando, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele era o presidente da Pinterest. Eu acho que é assim que se pronuncia. E ele falando bem assim, eu saí do meu trabalho porque eu era viciado na ferramenta que eu mesmo ajudei a criar. Ou seja, ele trabalhava às 10, 12 horas por dia lá na Pinterest, e quando ele chegava em casa, o que ele ia continuar fazendo? Não. Tudo, menos lendo a Bíblia. Ele ia ler o Pinterest, ele ia continuar lendo o Pinterest lá, vendo lá as ideias, as inovações, as coisas que ele poderia fazer. Mas foi do design de um especialista de design do Google, Tristan Harris. Ele fala que toda rede social lança mão do sistema de recompensa cerebral. Se você não prestou atenção em nada do que eu falei até agora, presta atenção só nessa partezinha aqui. Toda rede social, segundo o cara que inventou esses negócios, o cara lá que estava junto lá, toda rede social lança mão de um mecanismo chamado de recompensa do seu cérebro. Quando você come uma pizza, você se sente feliz, né? No seu cérebro existe um lugar, uma área, que é conhecido como a área de recompensa. E todas as vezes que você fica feliz, um estímulo lança dopamina ali e você fica feliz. Então, quando você posta uma foto sua, você posta uma selfie, 5 pessoas dão um like,
essa área do seu cérebro, ela libera uma sensação de felicidade. E aí o que você faz? Você gosta disso. Você quer sentir mais vezes aquilo. E aí você vai e posta outra. E quando a outra foto sua não tem o mesmo engajamento que a anterior, você fica triste. Mas o seu cérebro começa a pensar em mecanismos de como fazer para ganhar mais likes, mais seguidores, mais engajamento. E aí hoje no aeroporto, 2h da manhã, estava uma menina sozinha, subindo e descendo as escadas rolantes, fazendo videozinho para o TikTok. 2h da manhã, não tinha ninguém no aeroporto, só eu e aquela menina. Nem sei onde que os pais dela estavam. O que leva uma garota a ficar subindo e descendo a escada fazendo videozinho de TikTok? O esquema cerebral dela já foi alterado pela rede social. E ela precisa daquilo para uma descarga de dopamina. Porém, os mais velhos aqui vão saber que dopamina é um negócio viciante. Até eu me lembro uma vez que eu fiz um curso para trabalhar com aluno drogado, e o professor falava bem assim: nunca diga para um aluno que droga é um negócio ruim, porque ele vai usar, a sensação vai ser muito boa, e ele vai pensar bem assim: meu professor mentiu para mim. Você tem que falar que a sensação é uma explosão de dopamina tão grande, você tem que conscientizar ele sobre as consequências do prazer a longo prazo. Aí você pensa bem assim: vamos alertar com relação ao crack, com relação à maconha, mas ninguém está alertando ninguém com relação que postar uma foto e esperar que as pessoas vão lá e deem o like, gente, e nem é eu que estou dizendo, assistam um documentário para vocês verem, é a mesma reação cerebral que comer um chocolate, que fumar maconha, que usar o crack, é a mesma. Então, a mesma área cerebral ativada pelo uso das drogas é a mesma área do sistema de recompensa ativado pelas redes sociais. É por isso que tem pessoas, especialistas, psicólogos, professores, neuro e tanta gente, trabalhando pesado no alerta com relação a essas questões. Eu achei muito legal quando a Vanessa comentou do tema e me disse que os adolescentes estavam ansiosos por ouvir algo assim. Eu falei: uau, que legal. Os adolescentes de Alvim querem se precaver com relação aos perigos das redes sociais, aos perigos do celular, aos perigos da internet. Isso aqui está mudando a forma como que o seu cérebro funciona, como que o meu cérebro funciona. E aí talvez alguém pode estar pensando aqui: Valtinho não é formado em TI. Não sou realmente. Não sou da área da psicologia. Todas as informações que eu estou compartilhando com vocês aqui são coisas que eu captei de especialistas. Se vocês quiserem tirar dúvidas, o filme O Dilema das Redes vai tirar muitas dúvidas aí. E aí o pessoal que é vidrado na tecnologia, vai ser aquele pessoal que não vai conseguir ir na igreja e ouvir a pregação até o final, porque a pregação vai ser chata. E aí eu retorno lá na questão do sistema de recompensa cerebral do ser humano, né? Quando o seu cérebro é estimulado muito, num curto período de tempo, é como se o seu cérebro criasse uma barreira para a dopamina. Aí você pensa bem assim: por que o cara que usa uma pedra de crack, daqui a pouco ele está querendo 2, 3, 4, 5? É como se esse murinho, essa parede cerebral dele fosse aumentando. E para ele sentir o mesmo nível de prazer, ele tem que fazer aquilo num nível muito maior.
É bem isso que acontece nas redes sociais. Você está estimulado com vídeo, com coisa chocante. Daqui a pouco você vem ver o Valtinho falando. Sexta-feira à noite, um frio daqueles. Espera aí, né, Valtinho? Dá um desconto. Eu sei. Aí você vai ouvir uma música clássica, coisa de velho. Não é legal. O pai e a mãe chamam para ter uma conversa familiar. Como é que foi seu dia? Nossa, para que esse tipo de pergunta? Está alterando a forma como o nosso cérebro funciona. E realmente a gente não se atenta a isso. Gente, lembra da história que eu comecei contando lá no começo? O que eu não terminei de contar é que a sobrinha do Devair, do dono do ferro velho, ela foi uma das 4 vítimas que morreram no acidente do Césio 137. Ela tinha 6 anos de idade e ela foi enterrada num caixão de 700 quilos. O caixão era de chumbo. 700 quilos era a quantidade de camada protetiva que o governo do estado do Goiás foi colocando dentro do caixão, para que a radioatividade daquele corpo sem vida desse uma diminuída. O que eu aprendo com isso aqui? Existirão coisas na vida que mesmo que eu tente isolar a influência delas, elas vão continuar emitindo sua radioatividade tóxica. Gente, eu não estou aqui para fazer com vocês aqui uma caça aos celulares, uma queima às redes sociais, não. O que eu estou aqui querendo propor para vocês é que vocês saibam que por trás desse aparelhinho que vocês carregam na mão, muita coisa está acontecendo na sua vida e você não sabe como lidar às vezes. Aquela garotinha, ela foi enterrada num caixão de 700 quilos, tentando parar ali a radioatividade do césio. E esse fato me ensina que vão existir coisas negativas que vão continuar emitindo a radioatividade, mesmo sem eu querer. O avanço tecnológico, ele é irreversível. Eu não posso chegar aqui e começar a falar mal. Não posso. Temos as câmeras, microfone sem fio, lanterna de bateria que não precisa ir. Tanta coisa sensacional que a tecnologia nos trouxe. Mas a mesma tecnologia que tem agregado é a mesma tecnologia que tem afastado. E eu estou aqui para quê então? Para ler para vocês o que está escrito em 1 Coríntios 6, verso 12. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo tiver dito não. Mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Gente, tem coisa que Deus deixa eu fazer, mas que não é boa para mim. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito lá, não entrarás no Facebook. 9, não terás Instagram. 7, excluirás teu Pinterest às sextas-feiras. Não tem isso. Não tem. Se não tem referência na Bíblia, quer dizer então que Deus não disse nada sobre. Mas existem coisas que Deus não disse nada e não fazem bem nem para você nem para mim. E o verso continua: mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim, que não poderei facilmente parar quando quiser. As redes sociais, elas entram na nossa vida quando a vida real começa a dar brecha. E quem está dizendo isso não é eu, é aquele professor lá de psicologia da USP que disse isso. Quando o virtual toma o espaço da realidade, você deixa de fazer coisas no mundo de verdade para ficar no celular, curtindo fotografias, conversando, prestando atenção na vida dos outros, fazer uma pausa num momento da sua vida. Gente,
Para quem conseguiu captar aqui a ideia da reflexão de hoje, será que não está na hora da gente fazer um jejum? Fazer um planejamento de uso das redes sociais? Tem gente que já está fazendo isso. Não, eu vou olhar às 9 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Planejamento de acessibilidade à rede social. Não, eu vou olhar uma vez por dia quando eu voltar do meu trabalho. Se eu fosse perguntar aqui para os adolescentes, quantas vezes vocês entram lá na rede social por dia? Para quem tem acesso aí? Quantas vezes? Uma? Várias vezes? 10 vezes? É pouco? É pouco, né? 50 vezes por dia? 100 vezes por dia? Eu não duvido, não. É bem possível que já chegou uma hora de nós precisarmos fazer um jejum de rede social. Isso vai fazer muito bem para a gente. Agora, sabe o que não pode acontecer? É o filho chegar em casa, querer o jejum, e eu e minha esposa, você e a sua, continuar vidrado. Tem filhos que querem ter um momento com os pais, mas os pais estão mais viciados do que os filhos. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é que a rede social, ela emite um brilho mortal que pode acabar com sua vida se você não se alertar para isso. Que Deus abençoe a vocês e a mim também, para que venhamos a ter sabedoria para lidar com a tecnologia que o próprio Deus deu sabedoria para o homem criar. Amém. Agora eu quero chamar a equipe de louvor para o segundo hino.
grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador. Aceita meu humilde louvor. Levante as mãos em oração pra alcançar Teu nome, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Suas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador. Aceita meu humilde louvor. Levante as mãos em oração pra
Obrigado, equipe de louvor, pelo louvor apresentado. E agora eu gostaria de chamar o Valtinho para a nossa oração final. Grandioso Pai que estás nos céus, estamos aqui de joelhos dobrados para te agradecer pela oportunidade de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos concede. Hoje eu quero te agradecer pela inteligência, pela capacidade de criação que o Senhor dá aos seres humanos. Muito obrigado por capacitar pessoas especiais para que desenvolvam as tecnologias. Tecnologias essas que podem ser usadas para o bem, para o avanço, para o crescimento pessoal. Mas hoje, meu bom Deus, o que eu quero te pedir é sabedoria para mim, para os meus irmãos e amigos que aqui estão, para sabermos lidar com as tecnologias da melhor maneira possível. Venha me ensinar como pai, venha nos ensinar como filhos, venha nos ensinar como líderes espirituais, que o equilíbrio em tudo que façamos é o código de conduta da felicidade. Ensine-nos isso. Eu quero te pedir pelos adolescentes que estão aqui, eu quero te pedir por quem não teve a oportunidade de estar aqui também. Abrace-os. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Ainda em continuação da nossa programação, teremos agora o sorteio. Por favor, tia Vanessa. Obrigado. Eu peço aos dois adolescentes que fiquem de pé para me ajudar aqui, por favor. Cadê o saquinho? Cadê o saquinho, por favor? Alguém da nossa igreja não recebeu o papelzinho para o sorteio, sendo jovem ou adolescente? Alguém não recebeu? A tia Vanessa vai estar entregando. A gente já viu o Fagner. Por favor, fique de mão levantada para a tia Vanessa poder ver e poder levar os papezinhos para vocês. Quem será que vai ganhar? Olha, eu dei uma olhada, é legal, viu? É bem legal os presentes. Eu espero que os Matias ali sentados possam ganhar, né? Porque minha família vem de um bom retrospecto com sorteios. Lá atrás, Mari. Pessoal da galeria, menos o Niquinho. É jovens e adolescentes. Então vamos lá, enquanto a Mariana entrega lá, eu vou pedir para o Matheus tirar o nosso primeiro número. Pega o microfone e fala qual é o número. Número 6. Número 6. Ah, as líderes não valem, né? Eu acho assim. O quê? Ah, que fofinho. Pode ser. Pode ser. É justo. É justo. Só que eu queria isso. Ah, pessoal, desculpa, é a primeira sacola. Ah, que fofinho. Cadê o saquinho? Vamos ao nosso segundo presentinho. Carol, por favor. Pega o microfone e fala o número. 62. Número 62, alguém? Ninguém? Vamos continuar.
Cadê? Acho que agora foi, hein? Número 64. Injusto. Ó o presentinho, Júlia. Entregue pelo irmão, né? Achei marmelada, viu, produção? Mas se minhas irmãs ganharem, não é marmelada, tá? Vamos ver. Só tem mais um, hein? Quem será? Quem será? O Matheus tá aqui falando, tem que ser meu. Vou tirar meu número, tem que ser meu. Número 55. 55. Alguém? Ninguém? Carol, você de novo. Número 8. Parabéns, Lavínia. Infelizmente, minhas irmãs não pegaram, mas feliz pelos que receberam os presentinhos. Que Deus abençoe vocês e a todos aqui. Peço aos irmãos que possam ficar de pé para concluirmos o nosso culto. Pode concluir. Assim concluímos o nosso culto, que a paz e a mão de Deus os proteja nessa noite. Pode ir. Assim, em nome de Jesus, nós concluímos esse culto, que a paz e o Senhor fique conosco ao restante dessa noite. Amém. Amém. Esperamos você, internauta, e os nossos presentes amanhã, às 9 horas, no canal do culto de Arthur Alvim e presencialmente. Obrigado pela presença. É nóis, mano. Agora pode ir embora. Oi, som. Tá saindo som?